Fala aí, galera! Hoje vamos falar da estreia do Barcelona na La Liga em um jogo cheio de polêmica. Gente, contra Malaca. É isso mesmo, o Barça venceu por 3-0, com direito a um golaço do Rafinha, que até foi cobrado pelos rivais, e também muito brilho do joia Lamine Yamal, mostrando que essa dupla promete incendiar a temporada. Teve expulsão, teve polêmica e, claro, muita emoção nessa estreia do atual campeão espanhol. Então, fica aqui comigo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. E a partir de agora vamos trazer todas as análises dos comentaristas da ESPN Brasil. Lembrando de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil, galera. Fica comigo até o final do vídeo, porque o vídeo está top. E vamos pro vídeo. Lutada pelo Yamal, o jogador fica no chão, aí o Ferran faz o gol. Só que aí começou a discussão, uma discussão gigantesca ali, porque o jogador estava lá no chão, supostamente. Não, e o árbitro leva o apito à boca. Então a impressão que se tem é que ele paralisou o jogo. Né? Até pela postura, a maneira de andar do árbitro, os jogadores que estão em volta, você fala, o jogo parou. Não, o Ferran Torres manda pro gol e tá lá. Ele manda pro gol. Ele não apitou, né? Não, assim, ele fez o gesto, mas não apitou. Acredita-se que ele não tenha apitado, porque, embora tenha feito todo o gesto de apitar, né? Já. Então, aí a torcida tava uma arara já, né? O jogo estava 2-0 quando começam as expulsões, né? Então ele já estava 2-0. Então aos 38 estava 2-0 e com 2 jogadores a menos. Essa é a segunda expulsão. Essa aqui é a segunda expulsão do Muriqui, que entra com o pé muito alto, né? E o João Garcia, ele não baixou a cabeça. A cabeça estava, olha, ele está disputando a bola. De cabeça o goleiro porque está saindo da área. E vem a trava da chuteira no rosto. Ali... Foi uma entrada de pé do ouvido. Do pé do ouvido. Mas os árbitros entraram diferentes? Então, entraram. E aí tem uma série de determinações na Espanha. Determinações assim, lembranças, determinações. Por exemplo, rodinha. Gente, não aceitar a rodinha. Só o capitão fala. Você ouve isso no mundo todo. A questão é, quem é que vai botar o reclamão pra fora? Ontem já teve uma expulsão no Villarreal e o Oviedo que você não sabe de onde ela saiu. Pode ter sido por uma reclamação. Pode. A gente não conseguiu, na transmissão, entender o que estava acontecendo. Hoje, a mesma coisa. Jogador que já tem amarelo, os árbitros, o José Luiz Munuera Monteiro, muito duro. Sim, segurando, eu diria que ele apitou com todas as determinações ali na mão, né, olhando a cola. Então teve expulsão, teve tudo ali. E é claro que esses números são fortalecidos ainda mais pelos 2 cartões vermelhos. Né? A posse de bola já era igual a sem cartão vermelho, tá? Com 11 contra 11 é a mesma coisa. Logo desde o início, o Mallorca entendeu que era melhor deixar com o Barcelona. A temperatura altíssima. Então foi um jogo totalmente determinado pela temperatura. Porque assim, 33 graus lá, sensação térmica muito mais alta, mais seco. Então, assim, para ter aquele desenvolvimento que a gente conhece, isso fica comprometido. O que aconteceu, cara? Aí o Barcelona, com 2 a mais, 2-0, ficou, né? Bola para cá, bola para lá, bola para cá, chuta no gol. Mas você fala, um jogo que, eles estavam esperando acabar. Fazer o quê? Nesse calor, você vai arrebentar com todo mundo? Não. O jogador também não é trouxa, cara. Ele fala, hoje é o jogo que não preciso dar 100%. Com 50% dá para ganhar. Eles dão 50%. E com 37% sensação térmica, tá tudo certo, cara. Porque você vai exigir o quê? No ar-condicionado, a minha avaliação é diferente da deles que estão jogando, né? Tenho que respeitar. Coitado do garotinho lá que tava chorando na arquibancada. Então, eles mostraram. Você até falou uma coisa na transmissão, Calçado, falou assim, o pai podia ter explicado, meu filho, é o Barcelona, a gente vai perder, mas que foi com elementos ali de tragédia. Os 3 que têm filhos pequenos, já levaram estado, fala assim, tem que ensinar um contexto pro garoto. O garoto foi achando que ia ganhar do Barcelona. Tá 2-0, 2 a menos. O moleque tava ali no... O pai tinha que ter falado, filho, hoje... Será que é a primeira vez do garoto no estádio? Ele tava sonhando com isso. Tava chorando mas tem que avisar mais ainda. Tem que avisar. Então, mas ele também tem aquele truque. A primeira vez no estádio, você leva num jogo mais tranquilo. Você tem vai isso. ganhar. Não contra o Barcelona. Tem um colega nosso, Flávio Gomes, fazia isso, né? Quando ele ia levava os filhos pro estádio. Mas aí é portuguesa, né? É portuguesa.
e aí pegava o Noroeste. Ele falava que era o Manchester United para os filhos. Sério. Aí a Portuguesa ganhava 1-0 do Manchester United, não do Noroeste. O Flávio fez isso até os moleques se ligarem e falarem mais no Papai Noel. Tem uma hora que não dá mais. Ô, fã de esportes, vamos ouvir alguns personagens depois dessa vitória estreia do Barcelona em La Liga. Sinceramente, la sensación dentro del campo para nosotros es bochorno por el partido, ¿no? Bochorno porque ni ellos pueden jugar, ni nosotros podemos jugar. Al final, nada de espectáculo, ¿no? Con 2 menos, el espectáculo se pierde por completo. Ha sido un poco extraño, como tú dices, no es normal que un partido en la primera parte un equipo se quede con 2 menos, pero bueno, al final son situaciones del partido, hemos sabido jugar el partido, nos hubiera gustado meter algún gol un poco antes para ya asegurarnos del todo, pero bueno, contentos con la victoria. É isso, e claro que para o Barcelona a história começou agora e começou com uma vitória. E para ele, Rafinha também começou muito bem. Ele fez o primeiro gol dessa temporada do Barcelona. Tá aí, ó. São 145 jogos oficiais, 114 como titular, 55 gols, 45 assistências e são 100 participações em gol. Tá aí, Rafinha. Quando a gente fala no Rafinha, senhores, começou daquele jeito, hein? Assistência do Yamal, gol do Rafinha. Ou seja... Não terminou a temporada passada. Não é? Quando a gente fala em disputa de bola de ouro, tá aí, os dois estão lá. Os dois foram importantes. Os números são excelentes dos dois. E começaram já daquele jeito, Eugênio. Começaram daquele jeito, é uma continuidade. É um entrosamento que foi construído ao longo da temporada passada. E é um desafio para o Rafinha manter o desempenho que teve em 24-25, né? Agora na temporada 25-26. Que é difícil manter. Porque foi altíssimo o desempenho dele, os números são elevadíssimos, fora da curva do resto da carreira dele. É claro que também no resto da carreira dele não tinha o Yamal para fazer as assistências. Só que tem um diferencial esse ano que é a concorrência. Marcus Rashford. É mais um para entrar na briga, na disputa ali. Opa, dá licença, esse espaço aqui eu também posso ocupar. Então ele vai ter que disputar cada palmo de chão ali desse time com alguém que tem peso, que tem qualidade, que tem história e que vai estar ali no calcanhar dele. Mas começou bem. O Yamal também fez o golzinho dele. Além da assistência, fez o golzinho dele também. E aquele jeitinho... Bira, assinatura Lamine Yamal de gols, né? Porque é exatamente o que ele sabe fazer de melhor. Não, é o gol clássico do Yamal, né? Fica pegando pela esquerda, vai carregando, ajeitando a bola pro pé esquerdo. Até achar o espaço. Até achar espaço e colocar no ângulo do oposto do gol adversário. O Rafinha começa muito bem, o Rafinha é um jogador que sempre entregou, ele já teve sombra e ele foi até banco do Dembélé na primeira temporada dele de Barcelona, que quando o Dembélé vai pro Paris Saint-Germain, daí o Rafinha acaba virando titular e o Barcelona queria contratar um outro jogador, né, o Nico Williams. Acabou não acontecendo. Então, o Rafinha sempre fica com essa coisa. Agora, o Rashford, ele joga prioritariamente naquela posição, mas na pré-temporada jogou também de centroavante. Sim, como opção ao Lewandowski. E o Rafinha pode jogar pelo lado direito quando o Yamal não tiver, ou até como um meia centralizado, quando o Barcelona achar que pode ter o terceiro meio-campista ser um jogador um pouco mais leve. Então, o Rafinha tem jeito de sempre dar... É que a consagração dele foi pela esquerda. Né? Exato. Então, de uma maneira ou de outra, ele tem maneiras de sempre se colocar no time. E enquanto ele estiver entregando gol e assistência, tudo, não tem como tirar ele. Ele foi um dos melhores jogadores do mundo na temporada passada, né? Então, ele parte na frente. O Rashford é sombra, mas o Rashford tem que esperar. Mas é assim, o Barcelona você tem Lamine Yamal, Lewandowski e Rafinha. Ferran Torres é o nome que aparece quando algum desses caras tem problema. É muito pouco para um time que disputa 3 campeonatos, pelo menos. Né? Você está falando de Liga dos Campeões, Espanhol, Copa do Rei. Então ele precisava ali melhorar essa situação. Tem os meninos da base, e a base está bem. Por exemplo, Fermín Lopes é muito bom jogador, pode melhorar muito. Aí entrou como titular, vem o Dani Olmo, às vezes joga o Dani Olmo também, um pouco mais adiantado, mas assim, aquele lugar do 9 é o Lewandowski e o resto é adaptação. Que talvez lá atrás, quando o Barcelona começa a pensar nesse time, talvez eles imaginassem que o Ansu Fati fosse vingar como um jogador para permanecer no time e o Dembélé, eles talvez não contassem que o Dembélé fosse sair. E no final o Dembélé saiu, o Ansu Fati teve muito problema e acabou saindo também. O Ansu Fati, quando falou, dá 10 aqui para mim,
Sai Messi, deixa, ó, toma 10 aí, Lindão. O Lamine Yamal falou também, dá 10 aqui pra mim, pelo menos já voltou do mesmo jeito. Voltou. Né? Mas parece ser um jogador de outro nível. Pra 10 mesmo, né? Qual que é esse time titular, hein? Porque a gente fala. Porque o Dani Olmo, quando vem de Euro ali, vem também com status. Foi até difícil. Aquela engenharia econômica para inscrever o Dani Olmo foi um negócio. Tem muita gente no meio de campo, né? Porque primeiro o Barcelona está recuperando o Marc Casadó e o Bernal. Os 2 primeiros volantes da temporada passada. Começou com o Bernal, bem, se contundiu, 1 ano fora. Veio o Casadó, bem. O jogador, então, primeiros volantes. Hoje jogou com o Pedri e De Jong, e em tese são os titulares, né? O Pedri, então, nem se fala, mas ainda tem esses 2 garotos, os 2 logo vão estar à disposição. Tem o Gavi também, né? O Fermin, Lopes, tem o Dani Olmo. Então, assim, no setor de meio de campo, o Barcelona está bem. O importante é ter todos eles numa condição boa de jogo. O Barcelona, claro, que talvez buscasse contratar mais jogadores, mas ele não consegue inscrever os que lá estão já contratados. Então também não dá para ir ao mercado, comprar jogador ou fazer negócio. E ele só conseguiu o oficial, a informação oficial veio hoje, que o João Garcia poderia jogar e o Rashford também. Porque o Sporting de Portugal comprou o Trincão, que já tinha comprado parte, efetuou a compra definitiva, mais 11 milhões de euros para o Barcelona. E sai Íñigo Lopes, né? Sai Ansu Fati, alguns jogadores que saem também e liberam a massa salarial para registrar os novos nomes e aqueles que lá estão também. E isso é muito preocupante para o Barcelona. Porque assim, às vezes vem você está ali com todo o seu elenco definido e a sua massa salarial, ela sofre uma baixa, ela é reduzida. Aí você fala, liga aí, com meus contratos. Isso, tem que continuar pagando o salário do cara. Como é que eu pago os contratos que estão assinados? Então a Liga Espanhola é muito dura em relação a isso. Mas é uma forma de corrigir distorções, né? Se você não controlar, já viu, né? Bom, mas quando a gente fala falando de time titular, na hora que saiu o Frank de Jong também dá uma liberada, né? Porque o salário dele é o Barcelona paga salários estratosféricos, tanto que o Koundé faz a renovação e eles dão uma ajustada mais para baixo. Né? Para baixo. É muita grana que o Barcelona topou pagar e fez péssimos negócios também ao longo desse tempo. Tem jogador que quando acabar o contrato vai ter champanhe estourando lá na sala da presidência. O De Jong é um. Não porque eles não gostem do De Jong, talvez eles queiram manter o De Jong, mas o salário dele é insustentável e é um dos salários que o Íñigo Martínez acabou saindo por causa disso. Era um e dos ele ainda disse que a proposta... engessava. Ele foi pro time de CR7 Jorge Jesus, né? É isso. Ele ainda disse que a proposta foi estratosférica e ele não tinha alternativa. Ele falou, não, tá querendo ficar aqui, mas aí o hora que viu, falou... Mas, assim, agora você imagina o Barcelona ganhando o que tem ganhado, tudo, com vários jogadores da base, tá difícil conseguir manter um time... O Bartomeu enfiou o pé na jaca, né? Ele tava assim, vai aí, cheque branco para tudo quanto é empresário. O Barcelona teve uma administração assim, inspirada no Brasil, né? Assim, nesses últimos anos, o Laporta está tentando consertar, nem sempre consertando. Também, às vezes, às vezes se inspirando no Brasil. Obrigado. Se inspirando bastante. Acho que não é nem a vontade dele, não. É porque o regulamento não deixa... Não, mas ele também você não pode botar esse jogador se não vender aqui. Não, acho que não é vontade dele, não. Mas ele tá arranjando um jeito. Ele tá querendo jogar até em Miami. É que também é um jeito de se inspirar no Brasil. Assim, por exemplo, ele também antecipou cota de TV dos próximos anos. Sim, é muito Entendeu? Também se inspirou no Brasil nisso. Vendeu assentos VIP para o estádio, achando que toda aquela venda ia entrar ao mesmo tempo, do novo Camp Nou. Mas, na verdade, o que eles fizeram? Eles dividiram, a Liga falou, não, isso aqui é por ano. Amigo. Então, o que entrou não foi a massa toda, foi parte dela. Então, assim, é uma engenharia para tentar criar recursos. Então, quando você fala que o Barcelona entraram 11 milhões de euros numa potência que fatura ali perto de 1 bilhão de euros, esses 11 milhões de euros fizeram a diferença para registrar jogador, é porque tem alguma coisa acontecendo aí. É porque aquele caixa, sabe o famoso fluxo de caixa? Olha, isso aí, cara. Esse fluxo de caixa é um negócio. É o dinheiro de troco que faz diferença. Quando a gente guarda a moedinha. Quando a gente fala em Lewandowski, Rafinha e Lamine Yamal, estamos falando dos ataques mais poderosos do planeta. E aí, lógico que a gente já começa a projetar, prospectar. Já foi, a gente já teve um gostinho do que foi na temporada passada. Eu gosto de ver essa análise e a comparação de vocês com outros times do mundo
quem bate de frente. Real Madrid bate de frente, aí falando de liga local mesmo ali, Real Madrid bate de frente com... Aí a gente pode levar em consideração entrosamento, a gente pode... Acho que talento, eu acho que é mas muito... O Luciano, a questão é a seguinte. É um desafio manter a produtividade do ataque do ano passado, que foi surreal. Fez muito gol. Só que, maior do que isso, é encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque, que foi o problema do Barcelona nos grandes jogos. Era um time que levava muito gol com muita facilidade. Fazia muito gol. Só que quando, por exemplo, chegou na semifinal da Champions, acabou não servindo fazer os gols, porque tomou mais do que fez. Da Inter. E da Inter. Mas a Inter montada para justamente explorar essa defesa que não era prioridade. Eu não acho que a defesa deva ser prioridade. O futebol europeu é assim cada vez mais, é um futebol orientado para o ataque, para o espetáculo, para vender, para todo mundo querer ver, isso é ótimo. Mas o time, para ser campeão, tem que procurar um equilíbrio. Senão não rola. E o Barcelona, ano passado, foi brilhante, foi o suficiente para ganhar a Copa do Rei, para ganhar La Liga, mas ele sofreu mais do que deveria ter sofrido em grandes jogos e acabou não ganhando a Champions muito em função disso. Mas hoje acho que tem uma vantagem que se a gente fala de Real e Atlético de Madrid, tá aquela coisa, né? Acabou de chegar um monte de coisa lá. Acabou de chegar técnico, jogadores e tudo mais. Não. Então tem que ajustar um monte de coisa lá. A gente está falando de La Liga. De La Liga especificamente. Foi suficiente ano passado. Você acha que vai ser suficiente essa temporada? Teoricamente, sim. E quando o Eugênio diz teoricamente, tem um ponto que ele é crucial. Na temporada 23-24 não foi a melhor do Lewandowski. Na 24-25 ele foi muito bem, com esse ataque, todo mundo, explosão do Lamine Yamal, Rafinha arrebentando, e ele foi também, ele esteve no nível desses caras. Agora, com 36 anos, você não garante todo ano como é que vai ser esta temporada. Você espera que seja uma temporada parecida, que ele dê continuidade ao futebol que ele jogou na última, mas com essa idade é difícil. Então, o Rashford venha também para ser mais um no ataque e que pode precisar muito dele. O Ferran Torres, é que as coisas funcionaram, né, Eugênio? Ferran Torres... Opa, não, agora não é hora de acordar. Ferran Torres. O Ferran Torres, ele teve uma temporada brilhante. E ele não estava nesse nível. Ele surpreendeu até. O próprio Fermin, vindo do banco, também foi muito importante. Outro cara que arrebentou e foi titular hoje, Eric Garcia. Eric Garcia, ele era também naquela lista de saída do Barcelona. Ele era o patinho feio da defesa. Quando ele estava escalado, era aquele desespero, né? Se alguém fizesse uma proposta, o Barcelona faria negócio. Porque ele demorou realmente para dizer, tá bom, qual é a do Eric Garcia? Na zaga, não havia confiança para ser titular no lugar do Cubarsí, tanto que o menino pegou a vaga e não o Eric Garcia. Mas quando ele se transforma em primeiro volante e em lateral também, ele tem uma atuação muito boa. Então ele é um jogador hoje que atua nas duas posições de defesa, quando preciso, e tem também na lateral direita, onde ele jogou hoje, o Koundé ficou no banco, e primeiro volante. Então um cara desse no banco, ele te preenche várias posições. E isso é fundamental. Então o Barcelona contou, não vou chamar de sorte, mas com um brilho do elenco muito grande, de todos eles. Só no gol que não. O gol é um problema. Então, por isso que deu problema com o Ter Stegen. O Ter Stegen demorou para... assim, não sei se as pessoas acompanharam, mas o Ter Stegen, para você entrar na liga e dizer, olha, esse cara está contundido, eu vou usar estes recursos do salário dele para inscrever outro jogador, porque é uma manobra, porque ele está contundido. O jogador precisa assinar um termo em que você entregue para a liga analisar todo o seu boletim médico, toda a sua avaliação. E o Ter Stegen... Você não pode só dizer que ele tá contundido, você tem que provar que ele está contundido. Ele tem que autorizar, que mostre esses... E ele não queria que os dados dele fossem levados, aí não sei o que está... ele não queria, teoricamente que assim... Não lesão... fosse tornar público, mas alguém já está vendo seus... a lesão dele, porque isso vale só para esse começo de campeonato, né? Só para a primeira metade do campeonato. E chegando em janeiro, quando a janela reabre, a ideia do Barcelona era reinscrever o Ter Stegen, porque o Ter Stegen voltaria. Só que a questão ele teria que ficar 4 meses fora, se eu não me engano. 4 meses fora até voltar. E só que a lesão dele tem previsão de retorno para 3 meses. Exato. Então o Ter Stegen falou, eu vou ter que ficar 1 mês sem estar contundindo.
mas está oficialmente estando contundido, mesmo sem estar na prática, É uma previsão, só né? para Previsão. liberar um contrato. E ele falou, só para liberar um espaço no contrato. Ele falou assim, na folha salarial. Ele falou, não, eu quero poder voltar. Eu quero, depois de 3 meses, poder voltar. Por quê? Porque ele tem uma posição para brigar na seleção alemã para a Ele Copa não do sabe Mundo. se vai voltar, né? Porque assim, o Barcelona, ao contratar João Garcia, e o Chesney veio da aposentadoria. Então não é um cara que vai durar. Nossa, e não dava para continuar com ele. Ele foi. E ele, olha, e ele quebrou o galho, hein? Ele Quebrou né? mais ou menos. Ele Começou mal, mas depois Pra quem foi tava com até. Inhaque Penha, falou assim, vai Chesney. Aí, mas ele resolveu. Então, o Barcelona pegou o goleiro do Espanhol, contratou para ser o goleiro, na ideia do Barcelona. Juan Garcia. A vida do Ter Stegen também talvez não dure muito tempo lá no Barcelona, né? Então, são questões assim, um pouco mais complexas da equipe e que ainda tem que reformar um estádio para jogar daqui 4 rodadas. Agora 3 Agora rodadas. são 3 rodadas. Depois da data FIFA. São os 3 primeiros jogos fora. E nesse momento não tem condição. Tudo Você acha acho que vai dar. ainda sei. pode... Vai ter que jogar no Olímpico, sei lá. Ninguém sabe o que vai acontecer. Você pode também botar jogo no Barcelona e falar assim, eles esperavam jogar o Joan Gamper contra o Como com 60 mil torcedores no estádio, quando a gente teve lá em maio, fazer o jogo contra o Real Madrid. Agora, talvez eles joguem com uma quantidade menor de pessoas dentro do estádio para poder jogar. O estádio totalmente pronto, inaugurado, vai demorar para mais de 100 mil, acho que vai para 105. E ele tem turno de 3 turnos, 24 horas, mas a partir do... Vou entrar aqui nos detalhes de obra, mas assim, a parte superior ela é toda de armação, né? Ela é de ferro, então até para facilitar, para ser mais rápida. É isso aí, galera. O Barcelona começou a La Liga com vitória convincente sobre o Mallorca, mas também com muita polêmica e debate. Será que esse time vai embalar de vez com a dupla Rafinha e Lamine Yamal? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, quero saber o que você achou desse jogo. Já deixa aquele like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal e compartilha o vídeo com seus amigos que é apaixonado por futebol da La Liga, é isso mesmo. E lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.